Vamos dar, então, prosseguimento ao evento. Depois da vinheta, quem vai conversar com a gente é a Maísa Romanello sobre o mercado de fertilizantes. Bom dia, Maísa, tudo bem? Bom dia, Dylan, tudo bem? Bom dia a todos. Tá certo, Maísa. O horário preliminar era até às 11 horas, mas a gente vai dar uma tolerância para tu poder fazer as perguntas, uns 5 a 6 minutos, e depois a gente volta no final da palestra da Maísa, aberto para as perguntas e respostas. Maísa, tudo contigo. Obrigada, Dylan. Compartilhar minha tela, acho que estão todos vendo já. Começar Tudo então, certo. pessoal, falando sobre o mercado de fertilizantes, trazer o cenário de oferta e demanda e perspectivas para a safra 23-24. Durante a apresentação, eu vou trazer uma breve retrospectiva dos anos de 2020 e 2022, que foram anos extremamente importantes para o cenário de fertilizantes, que a gente teve preços recordes e bastante volatilidade, foram anos atípicos. E ainda tem consequências, né, sobre os preços, sobre o que está acontecendo agora. A gente também vai falar sobre o cenário atual de oferta, demanda, preços, relações de troca, tendências do mercado para um longo prazo e recomendações para finalizar com as conclusões. Então, vamos lá. Iniciando, então, por essa retrospectiva, né, 2020 nós tivemos a pandemia, e durante a pandemia nós tivemos diversas consequências na cadeia de suprimentos em geral, né, nos diversos mercados. E a gente teve uma menor demanda dos setores industriais, justamente por conta das incertezas do mercado e também aos lockdowns. O setor industrial reduziu a demanda por matérias-primas, então a gente teve uma queda no preço das matérias-primas, por exemplo, o gás natural, o carvão, o petróleo, que são matérias-primas para a produção de fertilizantes. Então, a gente teve também como reflexo uma queda significativa nos preços dos fertilizantes em 2020. E aí, o impacto disso foi que a gente entrou em 2021, ainda com diversas consequências da pandemia, os preços dos fertilizantes baixos e as commodities agrícolas valorizadas, nós tivemos boas relações de troca. E isso impulsionou o consumo de fertilizantes. E a gente teve uma demanda recorde, inclusive o Brasil importou um volume recorde de fertilizantes em 2021. Só que em 2021 aconteceu o que a gente chama de tempestade perfeita, aconteceram diversos fatores que levaram a uma maior demanda, enquanto a oferta sofreu muitas consequências, muitos problemas. A gente teve problemas climáticos em 2021, então, por exemplo, furacão nos Estados Unidos, que interrompeu temporariamente a produção de fosfatados. Tivemos enchentes na China, que também dificultaram o comércio, a exportação de produtos e também de fertilizantes e matérias-primas. Tivemos gargalos, então, nas cadeias de suprimentos e de logística, ainda como consequência da pandemia, então, atrasos por falta de navios, atrasos nos portos, bastante dificuldade para entregar produto. E ainda tivemos, para completar tudo isso, problemas geopolíticos. Então, a gente teve as sanções da Bielorrússia. O que foram essas sanções? A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções para a Bielorrússia por conta do seu governo autoritário, governo antidemocrático, e a Bielorrússia ela é extremamente importante no mercado do KCl. Ela é a terceira maior produtora e o mercado de KCl é muito restrito, então ela tem uma importância muito grande nesse mercado, e com as sanções ela não conseguia exportar o KCl pelos portos da Lituânia, que é o seu principal canal de exportação. Então, isso gerou uma falta de oferta de KCl, que foi responsável por uma escalada nos preços. E, além disso, nós também tivemos cotas de exportações da China e da Rússia, que são também grandes produtores de fertilizantes e exportadores mundiais, e durante esse período, né, de tempestade perfeita, de diversos acontecimentos que os preços, a China e a Rússia limitaram suas exportações justamente para conter o produto no mercado interno a preços mais acessíveis, e isso levou a um novo desfalque na oferta de fertilizantes no mercado. Então, em 2021, a gente teve esses diversos acontecimentos que foram responsáveis por uma escalada nos preços ao longo do ano, e aí, em 2022, era esperado que essas situações se normalizassem, que a gente tivesse um reequilíbrio, mas aí veio, né,
a guerra entre Rússia e Ucrânia. E por que que é tão importante falar da guerra? É impossível a gente falar hoje do mercado de fertilizantes sem adentrar nesse assunto, porque a Rússia é extremamente importante para o mercado de fertilizantes. Ela é a principal produtora de NPK e maior exportadora mundial. Além disso, ela também é a principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil. Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma incerteza muito grande de fornecimento, e aí os preços atingiram patamares recordes, e no próximo slide eu vou explicar mais a fundo. Então, qual que é o contexto, né, da Rússia? Eu já adiantei um pouco, ela é a principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil, a gente importa 85% de tudo que a gente consome de fertilizantes, e a Rússia é responsável por em torno de 22% dessa importação. Então, ela é realmente muito significativa, a gente tem uma dependência pela Rússia muito grande. É um grande produtor mundial, e produtor e fornecedor de matérias-primas energéticas para a Europa, principalmente o gás natural. O gás natural, ele é a principal matéria-prima para a produção dos fertilizantes nitrogenados, ele corresponde a em torno de 60% a 70% dos custos de produção de nitrogenados. Então, a gente teve um impacto bastante significativo nesse setor. E aí, falando, né, sobre esses impactos e consequências, separando por mercado, nitrogenados, fosfatados e potássicos, começando pelos nitrogenados, nós tivemos, então, essas incertezas de fornecimento de gás natural para a Europa, e isso gerou um aumento significativo nos preços dessa matéria-prima, que, como eu disse, é extremamente importante na produção dos nitrogenados. E aí, com esse aumento dos preços do gás natural, a gente teve interrupções na cadeia produtiva desses fertilizantes, justamente porque essas empresas não conseguiam margem para produzir, para ter lucratividade, né, para produzir o nitrogenado, por conta desse alto custo da matéria-prima, diante dessas interrupções que a Rússia fazia para a Europa, ameaçava parar de fornecer o gás natural, tudo isso gerou preços recordes tanto do gás natural e consequentemente, dos fertilizantes nitrogenados. No mercado dos fosfatados, as consequências não foram tão diretas, mas ainda assim também levou os preços a patamares recordes. Nós tivemos as sanções, né, isso no geral, sanções bancárias e também sanções para algumas autoridades do setor de fertilizantes. Então, tivemos um CEO de uma importante empresa sendo sancionado, isso gerou também problemas ali para negociação com essas empresas. E bastante dificuldade para conseguir negociar com a Rússia diante dessas condições também de sanções a bancos. Então, isso gerou também um desfalque de oferta, né, dos fosfatados. Aumento das matérias-primas também teve consequência aqui dos fosfatados, o gás natural também é necessário para a produção do MAP, do DAP. E os preços também atingiram patamares recordes por conta dessas consequências. E no mercado do KCl, né, dos potássicos, a gente já vinha, então, em 2021, com aquelas sanções da Bielorrússia, como eu comentei, e aí a Rússia, que é o segundo maior produtor de KCl, se envolve na guerra, gerando um novo desfalque, né, de oferta, acrescentando uma dificuldade ainda maior para esse setor, que já vinha com problemas por conta da Bielorrússia. Então, a gente teve dois dos principais países produtores de KCl com problemas sancionados, e isso trouxe, então, um grande desfalque na oferta de KCl e grandes temores de falta. O KCl, diante do início do conflito, foi o produto que a gente tinha mais medo de que pudesse faltar, justamente por ser um mercado extremamente restrito, na mão ali do Canadá, Rússia e Bielorrússia, e dois desses países com problemas, e o Canadá com grande autonomia, né, para atender esses mercados sem esses dois grandes concorrentes, e precificando também a preços muito elevados, o que levou a patamares recordes também para o KCl. E aí, o que a gente teve de medida, né, diante de todos esses impactos? A ONU teve um papel muito importante diante da guerra, porque ela tomou medidas para impedir que o setor de alimentos fosse afetado, né? Foi afetado, mas ela procurou diminuir um pouco essas consequências para garantir ainda a segurança alimentar. Então, a ONU impediu que o setor de fertilizantes e de insumos agrícolas fosse sancionado e, além disso, promoveu, né, acordos de grãos para que a segurança alimentar fosse assegurada, né, que ela continuasse.
No Brasil, a gente teve a busca por outros fornecedores, então, diante dessa importância da Rússia, né, a gente tinha esse temor de dificuldades para negociar com o país, o Brasil recorreu ao que a gente chamou de diplomacia dos fertilizantes. Então, a então ministra Tereza Cristina, ela viajou para o Canadá, para o Marrocos, para a Arábia Saudita, importantes produtores, para procurar, né, ter uma relação estreitada e garantir maiores volumes para o Brasil. Isso foi fundamental para trazer uma maior segurança para o mercado brasileiro, né, para a gente suprir essa necessidade de fertilizantes. A continuidade das exportações, então esse trabalho da ONU de impedir que a Rússia fosse sancionada nesse setor, a continuidade então dessas exportações da Rússia, ainda que com dificuldades, né, a gente teve operações de barter também para driblar as sanções bancárias, isso foi fundamental para que o fornecimento de fertilizantes continuasse. E a quebra de demanda, né, que foi uma grande consequência dos preços recordes. Então, a demanda diante dos preços recordes diminuiu e isso fez com que a oferta e a demanda tivessem um reequilíbrio, né, ao longo do tempo, como a gente vai ver mais para frente nos gráficos de preço. Então, após falar sobre todos esses impactos e consequências, vamos ver então o que aconteceu com os preços. Aqui, então, 2020, né, que é a Ureia CFR Brasil, esse gráfico da plataforma Safras. Em 2020, então, a gente viu, né, os preços em patamares mais baixos diante dos preços das matérias-primas em queda, e a boa relação de troca em 2021 e todos aqueles fatores de oferta, né, aqueles problemas de oferta, fizeram com que os preços entrassem, então, em escalada ao longo de 2021. Isso é bem visível aqui nesse gráfico. Aqui em outubro, né, no final de 2021, a gente teve um pico de outubro a dezembro da ureia, então ela atingiu o primeiro recorde aqui em torno de $880 por tonelada. Diante dessa grande demanda, aqui no segundo semestre o Brasil compra bastante, e também diante dos aumentos no preço do gás natural, como a gente vai ver também. Depois, a ureia ela é extremamente volátil e aí a finalização da demanda fez com que os preços caíssem rapidamente no início de 2022, e aí a gente teve, né, a perspectiva de que 2022 seria de patamares de preços mais baixos, de um reequilíbrio, mas aí isso durou apenas 2 meses, né, que aí em fevereiro a Rússia e a Ucrânia entraram em guerra, e aí todas aquelas consequências que eu comentei, principalmente em relação ao gás natural, fez com que os preços da ureia atingissem um novo recorde em abril de 2022, chegando a $950 por tonelada. Depois disso, a gente teve essa quebra de demanda, como eu comentei, e esses preços começaram a cair, e também por conta do gás natural, da Europa conseguir se abastecer com gás natural, isso foi fundamental para que a ureia retornasse aos patamares, iniciasse um processo de queda, né? E aí, agora em 2023, esse processo de queda foi mais acentuado, diante dessa menor demanda que a gente tem no momento e também do retorno do gás natural a patamares mais baixos, e a ureia, então, teve esse movimento de queda significativo no final do ano passado e no início desse ano, estando hoje em $335 por tonelada, retornando, então, a patamares de 2021. E aí nós temos uma queda de 64,7% em relação a esse preço recorde em abril. Então, a gente já retornou a patamares pré-guerra, a gente tem uma situação de preços bem mais favorável do que a gente viu, né, no final de 2021 até 2022, né, com preços recordes. Aqui só para exemplificar, né, a relação com o gás natural, então a gente vê quando o gás natural atinge picos aqui em laranja, a ureia sobe muito rapidamente. Aqui foi justamente no momento em que eu falei que a indústria não conseguiu ter margem e ocorreu interrupções, né, na produção de nitrogenados, justamente porque a matéria-prima estava muito elevada e os preços da ureia já estavam recuando pela quebra de demanda. Então a indústria de fertilizantes nitrogenados paralisou durante esse período, e aí isso também fez com que os preços voltassem a subir aqui em outubro de 2022. E depois a nova quebra de demanda e também a retomada dos patamares do gás natural por conta do melhor abastecimento na Europa e o inverno menos rigoroso,
fez com que os preços do gás natural caíssem significativamente e a ureia também acompanhou esse movimento de queda. Olhando agora para o MAP, né? O MAP também teve esse movimento de escalada ao longo de 2021, como eu comentei, principalmente por conta dessa maior demanda e aumento nos preços das matérias-primas, além dos problemas de oferta por conta das restrições ali da China e da Rússia. E ele entrou, então, também em escalada, né, assim que iniciou a guerra em fevereiro e atingiu o patamar recorde em abril de 2022 de $1.295 por tonelada CFR Brasil. Depois a demanda, né, assim como eu comentei para a ureia, não sustentou esses altos patamares e os preços começaram a cair. Mas o MAP, a gente vê que ele é menos volátil do que a ureia, ele tem quedas menos acentuadas, ele é um mercado mais estável, então ele demora mais para sentir as alterações do mercado. Então, ele foi caindo mais lentamente, certo? Aqui teve um novo aumento de preço justamente por conta de uma maior demanda no segundo semestre e também relacionado ao gás natural, como a gente viu. E depois os preços entraram em queda no final de 2022 por conta dessa quebra de demanda. E em 2023 a gente tem um patamar mais estável, em $635 por tonelada, o preço atual, uma queda de 50,9% em relação a esse preço recorde, e aí a gente vê também os patamares voltando, né, ao que era em 2021. Aqui para o KCl, a gente teve o preço mínimo em 2020, então, como eu comentei, a pandemia reduziu os preços dos fertilizantes, e em 2021, né, por conta dessa grande demanda, justamente pelos preços mais baixos, a gente entrou em escalada também dos preços do KCl ao longo de 2021 e também por conta dos gargalos de oferta, principalmente a questão da Bielorrússia. E aí, aqui em fevereiro, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e o KCl, então, atingiu o recorde em junho de 2022, no valor de $790. E depois iniciou o mesmo processo de quebra de demanda, e também a continuidade das exportações da Rússia, né, que foi fundamental, então, para essa redução dos preços, e hoje a gente tem o patamar de $458, uma queda de 44% em relação a esse preço recorde, mas a gente vê, né, ainda bastante acima da média dos últimos anos. Olhando, então, né, para o cenário atual, o que a gente tem no momento, né, começando pela oferta global, nós temos, então, um cenário bem mais favorável do que há um ano atrás, quando a gente estava ali no início da guerra e com muita incerteza do que ia acontecer no mercado de fertilizantes. Então, agora a gente tem melhores condições de oferta a nível mundial, justamente por conta também dessa quebra de demanda. A Bielorrússia, ela está conseguindo exportar seu KCl, então ela está conseguindo driblar as sanções, exportando pelos portos da Rússia. Então, essa relação entre Rússia e Bielorrússia está sendo fundamental para a gente ter também essa maior oferta de KCl no momento. A China, ela está ausente das exportações agora porque ela está atendendo sua demanda interna. A China, além de ser uma grande produtora de fertilizantes, ela também é uma grande consumidora. Então, ela precisa atender a sua demanda interna, ela está ausente das exportações no momento. E a gente espera que quando ela retornar, isso pode ser mais um fator de queda nos preços, né, de maior oferta. E a gente ainda tem que olhar, né, para alguns gargalos e restrições que devem continuar neste ano, impedindo que os preços retornem a patamares médios de anos atrás. Então, a gente ainda tem uma guerra em andamento, né, que traz aí um ponto de atenção, ainda que os principais problemas foram superados, a gente ainda tem que continuar de olho e também nessas questões de sanções, de geopolítica, né, que interferem bastante no mercado de fertilizantes. A demanda mundial, ela está, nesse início esse primeiro trimestre do ano, ela está bastante lenta e cautelosa, e a gente tem estoques abastecidos. A Índia e os Estados Unidos, que são os principais compradores do primeiro semestre, estão ainda aguardando, então a Índia aguarda subsídios do governo para poder iniciar suas compras com mais força, e os Estados Unidos aguardam melhores condições climáticas, né? A gente está entrando agora na primavera nos Estados Unidos, mas o clima ainda está frio, o que tem aumentado a janela de compras para os plantios de primavera.
A gente tem uma menor demanda pela Argentina, justamente por conta de todos os problemas climáticos que aconteceram no país, que reduziram o poder de compra dos agricultores no país, e uma projeção de aumento de áreas plantadas, né, principalmente para os grãos nesse ano, e essa queda nos preços deve, então, fazer com que a gente tenha uma maior demanda por fertilizantes neste ano, comparado ao ano passado. No Brasil, nós temos um ritmo de importação lento nesse primeiro semestre, o que é normal, já que a nossa demanda se concentra no segundo semestre e a gente está aguardando, né, a finalização das compras do hemisfério norte, da Índia e da China. O nosso mercado interno, então, está abastecido, e a oferta, né, o mercado interno está buscando uma certa liquidez e os preços nas revendas estão em queda. Temos uma melhora dos preços, que deve elevar o consumo em relação ao ano passado, e a relação de troca, né? O preço dos grãos vai ser fundamental para ditar o quanto o Brasil vai estar disposto a importar de fertilizantes esse ano. Olhando para os volumes de importação, comparado, né, 2022 com 2021, nós tivemos, então, uma queda de 7% nas importações de 2022, justamente por essa menor demanda, mas principalmente porque em 2021 a gente teve um volume recorde importado. Nós realmente tivemos boas relações de troca que fizeram com que a gente tivesse uma demanda recorde em 2021 de 39,5 milhões de toneladas. E olhando para o acumulado desses 2 primeiros meses, então comparando janeiro e fevereiro de 2022 com janeiro e fevereiro de 2023, nós temos também um ritmo de importação mais lento nesse início de ano, com uma queda de 13%, né, nesse acumulado desses 2 primeiros meses. Olhando para os preços, essa é uma tabela que eu trago sempre no nosso relatório semanal. A ureia, então, está em $335 por tonelada, uma queda de 3,5% em relação à semana anterior e de 7,5% em relação a um mês atrás. E as próximas semanas devem ser de novas quedas nesses preços. Então, a gente tem, para todos esses fertilizantes, uma perspectiva de queda nas próximas semanas, justamente por essa menor demanda no momento. O MAP está em $635, em estabilidade em relação à semana anterior e 2,6% menor em relação a um mês. E o KCL, $458, uma queda de 2,5% em relação à semana anterior e de 8,4% em relação a um mês. Então, o KCL é o que mais está sentindo as quedas no momento. E aqui os preços no mercado interno brasileiro das principais formulações, a gente teve um pequeno reajuste de alta em relação à semana anterior, mas em relação a um mês, todos os preços em queda, certo? Olhando agora para as relações de troca, que é o principal indicador, né, do poder de compra dos agricultores, aqui eu trouxe um gráfico comparando com um período de um ano, né, de fevereiro de 22 até fevereiro de 2023, aqui para o MAP e aqui para a ureia, para soja, milho e arroz. A gente vê, né, o mesmo padrão nesses gráficos, que a gente tem agora uma melhor relação de troca em fevereiro desse ano comparado a fevereiro do ano passado. E aqui em abril, né, fica bem visível o que aconteceu, né, com os patamares recordes de preço que levaram à pior relação de troca da história para essas commodities. E aí a gente conclui aqui que a gente tem, então, hoje um poder de compra significativamente melhor do que no mesmo período do ano anterior. E essa projeção, né, a projeção é que essa melhora da relação de troca continue em relação ao ano passado, que a gente teve, então, preços bastante elevados e relações de troca bem comprometidas. Olhando um pouco para o custo de produção, né, a previsão para a safra 23-24, e também olhando para as safras anteriores, na safra 22-23, os fertilizantes foram 30% do custo de produção. Então, esse aumento, né, nos preços dos fertilizantes fez com que ele tivesse uma participação muito maior no custo de produção, fosse responsável por esse aumento também no custo de produção. O aumento do custo com fertilizantes foi de 109% na safra 22-23, comparada à safra 21-22. Uma diferença aí de R$ 1.213, então um aumento bem significativo, né? E para a safra 23-24, a gente espera uma redução de 26,7% no custo com fertilizante, sendo de R$ 621. Então, o custo deve ficar em torno de R$ 1.600, R$ 1.700.
e a participação no custo total retornou, então, a patamares de 22%. Aqui para o milho, na safra 22-23, os fertilizantes foram 32% do custo de produção, né, bastante significativo no custo, um aumento de 55,4% no custo com o fertilizante em relação à safra 21-22. E para a safra 23-24, espera-se uma redução de 5,3% no custo com fertilizante e a participação retornando a 27%. Aqui, para trazer as tendências, né, olhando para um longo prazo, aí, os próximos meses. Então, em março, nós tivemos essa lentidão da demanda, né, aguardando essas melhores condições para comprar. O frio no hemisfério norte aumentando a janela de compras para os plantios de primavera, isso também pressionou bastante para que tivéssemos uma oferta maior. A Índia aguardando subsídios do governo, né? Então a Índia como principal compradora, quando ela entra em espera, isso também gera um excesso de oferta no mercado, e o Brasil também abastecido e sem pressa no momento para negociar os volumes faltantes para a safra 23-24. Então, o Brasil, como eu disse, ele está aguardando, né, essa demanda da Índia, da China, dos Estados Unidos, para depois ir às compras e garantir os volumes faltantes. Mas a gente tem estoques, então a gente não tem pressa para ir ao mercado importar esses volumes. Em abril, a gente espera que esse excesso de oferta continue e isso continue gerando pressão nos preços, mas a demanda, né, pelos Estados Unidos e Índia deve aumentar, porque aí as janelas de compra vão se encurtar e esses países precisam comprar fertilizantes. Em maio, a gente terá a finalização da demanda do hemisfério norte, a Índia ainda como principal compradora e a China retornando às exportações após atender a sua demanda interna. Então, apesar da Índia aumentar suas compras em maio, a China vai retornar para atender essa demanda, então a gente deve ter ainda esse equilíbrio e podem surgir boas oportunidades de compra para o Brasil em maio. E em junho, o Brasil, como principal comprador, a gente é o nosso mês típico de demanda, né, para importação, e as relações de troca, né, as projeções para a safra 23-24, as intenções de plantio, questões climáticas também, e projeções de preços, né, principalmente para os grãos, vai ditar o quanto a nossa demanda vai estar ou não aquecida para a compra de fertilizantes. Para finalizar, então, algumas recomendações, né? O que a gente tem que estar de olho para acompanhar o mercado de fertilizantes. Atenção aos prazos de entrega e gargalos logísticos. Então, a gente está tendo um atraso para essa negociação de fertilizantes para a safra 23-24. Isso pode fazer com que as compras se concentrem no segundo semestre, o que pode causar um aumento no preço no mercado interno, né? Apesar das quedas no preço de importação. Acompanhar, então, os preços do mercado internacional, já que a gente é um grande importador, e também os preços do mercado interno. Acompanhar os índices de relação de troca, que são o principal fator para a identificação do melhor momento de compra. Travar os custos de produção e preço de venda da commodity, né, garantir a sua margem. E ter informações constantes e de qualidade, né, para acompanhar esse mercado, para reduzir os riscos e garantir maior lucratividade. E para finalizar, a nossa conclusão, então, é que o mercado de fertilizantes ele está se recuperando das crises e gargalos de oferta que ocorreram entre 2020 e 2022, né? 2023 tende a ser um ano bem mais tranquilo em relação a esses dois últimos anos. Os custos com fertilizantes na safra 23-24 serão, então, menores do que na safra anterior. A gente tem uma quebra de demanda, né, e restabelecimento da oferta que foram fundamentais para essa atual queda nos preços. Os impactos da guerra foram sentidos mais ali entre fevereiro e abril, então eles foram mais temporários, né, mas a gente ainda tem que acompanhar de perto, né, novas movimentações desses países, porque, como eu disse, a Rússia é extremamente importante para o mercado de fertilizantes. A nossa dependência brasileira por importações, como eu disse, a gente importa 85%, faz com que a gente fique refém, né, desses acontecimentos globais. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando tudo que acontece no mercado internacional, principalmente nesses principais países produtores e também consumidores, né? E 2023 deve, então, ser um ano de preços mais baixos e retorno gradual da demanda. Então, a demanda
que foi retraído em 2022 deve retornar conforme essas melhores condições de preço. E a relação de troca, né, é o principal indicador, então, a ser observado para garantir a compra assertiva de fertilizantes para as próximas safras. Certo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu fico aberta para responder as perguntas. Obrigado, Maísa. Antes da gente começar a parte de perguntas e respostas, eu chamo novamente a Adriana com mais uma promoção da Safras nesse Safras AgriWeek. Adriana. Bom, pessoal, para quem já conhece a plataforma Safras, reforço aqui para pedir a demonstração gratuita de 15 dias. Lá você vai encontrar uma ferramenta potente para você que é produtor rural, atua com exportações, importação, comercialização, todos os mercados. Lá você vai encontrar notícias inéditas, preços físicos em bolsas, da parte de fertilizantes, em especial, análises são feitas semanalmente aí pela Maísa, né? Todo o conteúdo da plataforma Safras é alimentado pelos especialistas. A cobertura de commodities é bem ampla, né? A gente tem a parte de soja, de milho, e são várias commodities que a plataforma Safras cobre. Então, vale a pena pedir a demonstração gratuita. Tem aqui o QR Code na tela, para você apontar e pedir essa demonstração, e o link aqui no chat também. Além da plataforma Safras, eu tenho um recado aqui em especial para vocês, que é uma novidade, é o nosso curso Mercado de Fertilizantes. Ele já está disponível no site de Safras, tá? E também o 30% de desconto vale para esse curso também. Então, eu vou deixar aqui também o link e o cupom, vocês podem usar. A nossa próxima turma será em junho, e o curso será ministrado pela Maísa. Então, aproveitem aí esse desconto e se especializem ainda mais no mercado de fertilizantes. Tá certo, obrigado, Adriana. Vamos iniciar, então, as perguntas e respostas. Maísa, a primeira pergunta da Roberta Soares dos Santos. Quanto o gás natural representa no custo de produção do MAP? Do MAP, ele é menor, né, em relação aos nitrogenados, então a principal influência no preço do MAP seria por conta justamente da influência na ureia. Então, o MAP, ele acompanha os movimentos também da ureia. Ele corresponde em torno a 5 a 10% do custo de produção do MAP, tá? Respondendo a sua pergunta, mas como tem essa grande influência no preço da ureia e o MAP também acompanha esse movimento da ureia, um aumento do gás natural pode também influenciar em altas mais significativas no MAP. O José Jordão pergunta, qual é o preço atual do sulfato de amônio? Sulfato de amônio está hoje em torno de 230, 250 dólares CFR Brasil. A pergunta do Edson Stock é sobre o preço, sobre a relação de troca, essa comparação em relação ao preço spot ou futuro? Preço spot, preço spot. Tá certo. Bom, Maísa, o Caio Gobi pergunta sobre o preço, se poderia novamente apresentar o preço do CFR Brasil e como é feita a formação de preço a partir do CFR até chegar aos preços de revenda. Certo. O preço CFR, ele é, então, o preço de importação, né? O que chega aos portos brasileiros. Então, é o preço FOB junto com o preço do frete marítimo. Até chegar na revenda, a gente tem, então, ainda o preço do frete rodoviário, né? Do porto até a misturadora. Depois a revenda vai comprar dessa misturadora ou o produtor vai comprar diretamente dessa misturadora e aí a gente vai ter um acréscimo da margem, né? Conforme a revenda coloca ali em torno a sua porcentagem ali de lucro para o consumo final. Mas o Davi Caxias pergunta, por que a queda no custo de fertilizantes está maior para a soja e menor para o milho na safra 2023-2024? E ele complementa, como está a oferta de fertilizantes no mundo na perspectiva dos produtores de fertilizantes? Qual a projeção de entregas de fertilizantes de safras para 2023? 3 perguntas, então, mesmo. Começando a primeira, sobre a queda no custo de fertilizantes ser maior para a soja e menor para o milho.
Bom, isso tem a ver com o quanto a cultura demanda de fertilizantes, né? Então, cada cultura tem uma demanda ali por fertilizantes e a soja teve essa maior influência ali conforme a sua demanda. O milho, ele utiliza mais fertilizantes do que a soja, então está relacionado a esse consumo conforme a cultura. A segunda pergunta do Davi é como está a oferta de fertilizantes no mundo na perspectiva dos produtores? A oferta, os produtores eles têm bastante controle em relação a essa oferta, né? Então, a questão das matérias-primas influencia bastante, mas a oferta está preocupando bastante os produtores, porque a gente está tendo um excesso no momento. Então, por conta dessa quebra de demanda, a gente teve estoques ainda muito grandes desses produtores, então está havendo esse excesso que preocupa os produtores. E complementando, se há alguma projeção de entrega de safras de mercado para 2023. A projeção é que as entregas de fertilizantes aqui no Brasil aumentem em relação ao ano passado, justamente por conta dessas melhores condições de preços e também ao retorno da demanda, né? Então, a quebra de demanda, ela deve ser suprida agora esse ano, até para repor os estoques de nutrientes do solo, diante do consumo que foi reduzido no ano passado. Pergunta do Gil Fernandes. Segundo o relatório da ANDA 2022, em relação a 2021, os meses de maior pressão de compra no Brasil foram safra 2022-2023 ocorreram... Bom, vamos refazer a pergunta aqui. Bom, os meses de maior pressão de compra da safra 2022-2023 ocorreram nos meses de março e abril. Esse movimento não está sendo verificado em 2022 e 2023. Qual o melhor momento de compra? Então, acredito que seja assim, que o que vinha sendo apresentado pela ANDA é uma maior pressão entre março e abril, isso não está se repetindo em 2022 e 2023. Qual seria o melhor momento para compra? Então, em 2022, né, a gente teve um adiantamento das compras no primeiro semestre, justamente por conta do temor de que pudesse faltar fertilizante por conta da guerra. Então, a gente teve esse adiantamento nesses meses de março e abril, que foi justamente quando os preços estavam muito elevados, né? Agora, a gente deve ter uma maior concentração de compras no segundo semestre, justamente para fugir ali, como eu disse, da demanda da Índia, da China e dos Estados Unidos agora no primeiro semestre. Para não competir com esses países, a gente vai esperar melhores condições de compra no segundo semestre.